Vamos começar, então, agora falando exatamente disso. O novo posicionamento da Brahma no futebol. Eu vou trazer, pela ordem alfabética, o Daniel Teixeira primeiro para o nosso papo. Ele que é marketing esportivo, esportes marketing da Brahma. Grande Daniel, tudo bom? Fala, Eric, tudo certo? E você? Tudo bem, tudo na paz. Vamos trazer o José Freitas também para o nosso papo aqui. José Freitas, que é gerente de marketing da Brahma. Grande Zé, tudo organizadinho no fundo do escritório do Zé. Ó. O cara é o mestre da arte. É o mestre da arte de direção. Assim, eu já estava inteira só escondendo a bagunça aqui para não vazar. Não, é isso aí. Assim que funciona. Eu ia brincar, porque nas nossas reuniões, quando a gente faz, às vezes virtuais com o Zé, ele coloca um fundo da Brahma, cara, que é espetacular. Pena que na nossa ferramenta que a gente está usando não dá para fazer o recurso, Zé, mas tudo bem. A próxima a gente faz pelo Zoom e dá, tá? Fechado. Beleza. Então, senhores, eu que agradeço pela participação e eu queria abrir a conversa perguntando para vocês uma coisa que às vezes parece óbvia para muita gente, mas eu sempre gosto de entender o lado de quem está patrocinando, o que por quê, né? Essa é uma pergunta que recorrentemente a gente faz. Por que o futebol? Bom, assim, acho que o futebol, que o futebol é uma paixão nacional, isso ninguém discute, né? E quando a gente fala de números, esse é um tema que interessa mais de 140 milhões de pessoas ao redor do Brasil, todos os dias. É um assunto que é quente na vida de muita gente, né? Ele é um assunto de maior interesse, de fato, dos brasileiros. É o principal esporte do Brasil. E Brahma, ela sendo uma das cervejarias mais tradicionais do país, já tem uma relação de longa data com isso, né? Então, não é de hoje que a gente fala e apoia e trabalha junto do futebol como uma plataforma de marca. Em 58, por exemplo, a marca teve um papel super importante para que as pessoas, de fato, conseguissem acompanhar a Copa do Mundo. Então, nenhuma rádio sozinha conseguiria fazer a cobertura e transmissão, levar para todo mundo o que seria a primeira conquista do Brasil, da seleção brasileira. Então, a gente ajudou a criar o que seria a grande rede Brahma Chopp, unificando várias ondas de rádio do Brasil inteiro e várias frequências para levar a narração dos jogos para milhões de brasileiros, assim. E a gente celebrou essa e muitas outras conquistas da seleção brasileira, né? E aí, enfim, de lá para cá, tem milhares de coisas que a gente fez. A gente tem um contrato de longa data com a seleção brasileira, por exemplo, mas de coisas marcantes, assim, em 2013, a gente criou o Movimento por um Futebol Melhor, que ajudou a consolidar essa cultura de movimento de sócio-torcedor no país, trazendo uma série de benefícios para os sócios, para os próprios clubes. E de um ano para cá, a gente tem feito esforços muito concentrados e cada vez mais concentrados em gerar proximidade e conexão da marca com a paixão do torcedor, que é o seu time de coração, né? Então, o que a gente tem se preocupado cada vez mais é de gerar essa aproximação, né, Dani? Cadê o Dani? Ele caiu, é isso? Não sei se ele caiu. Ele congelou. É sempre assim, né? A gente fez todos os testes. É muito bom. E é exatamente isso, né, Zé, que a gente estava falando. Acho que ele ainda está meio travadão. Assim. Ele ainda está travado. Peraí, vamos fazer o seguinte aqui. Bom, ele daqui a pouco. Vamos tocando a bola aqui. Eu tenho certeza que o Daniel daqui a pouquinho volta. Vamos lá. O Dani, depois você. Não sei se você ainda está travado aí, mas estava dando umas picotadas, tá? Eu vou dividir aqui um pouco do que a gente estava. Do nosso pensamento, mas assim, o que a gente entende que. Acho que voltou, hein? Voltou? Voltou, Dani? Não, voltou não. Voltou ainda devagar. Eu tô ouvindo vocês normal. Vocês voltaram a me ouvir, não? Agora estamos voltando a te ouvir. Ou não. Ou não. É assim, os nossos connections points, eles às vezes têm os seus problemas, né? Daqui a pouco ele volta aqui para falar um pouquinho disso. Ô Zé, você lembrou de 58, você lembrou de 2013 com o futebol melhor, enfim.
acaba sendo meio que isso, é você se aproximar do torcedor a partir desse patrocínio, é isso? Acho que a ideia é, de fato, assim, a gente tem o objetivo de construir a nossa marca. Se a gente escolhe fazer isso através de uma comunicação tradicional, através de uma plataforma importante como o futebol, no fundo a gente precisa traduzir os nossos valores, o que a gente acredita e levar um pouco da mensagem da marca e um pouco do que a gente quer por trás da marca para esse nosso consumidor, né? E depois que se estabilizar aqui, o Dani volta para falar, mas o nosso ponto, assim, o posicionamento da marca de Brahma, que é um dos temas que a gente colocou aí dentro do painel, ele foi desenhado para celebrar as coisas boas que resistem ao tempo, né? E a gente fala disso em vários aspectos, né? No nosso dia a dia, os grandes momentos, Dia das Mães, Dia dos Pais, a gente fala desses momentos que já estão marcados na história dos brasileiros, mas no futebol isso é um negócio que tem muita verdade também, né? Porque quando a gente fala tanto das histórias, das glórias do passado, mas principalmente das coisas que estão sendo escritas agora para o futuro, tem muito espaço para a gente trabalhar. E além disso, a gente começou a trabalhar num insight que também é muito popular e ao mesmo tempo poderoso e verdadeiro recentemente, que não é só futebol, né? Essa é uma frase muito comum e popular, né? Faz parte da nossa cultura, é uma paixão, a gente está falando de uma paixão que passa de geração para geração, que aproxima as pessoas, o futebol sendo um catalisador social. Então, no ano passado a gente lançou essa campanha, né, não é só futebol, que foi um primeiro passo da gente começar a conectar isso do que a gente quer celebrar, os bons momentos que resistem ao tempo, já num ponto de vista específico para o futebol. A gente tem um filminho aí, se a gente puder rodar, depois a gente volta com o Dani falando um pouquinho. Eu acho que ele entrou, hein? Do que a gente quer. Voltei aqui, tô ouvindo vocês. Olha lá, agora ele entrou, agora ele falou, sai fora. A gente roda o filme e depois eu complemento o que eu tava dizendo lá. Beleza. A Brahma celebra os momentos memoráveis da vida. E sabe que o futebol não é só futebol. É entender que o que nos une é maior do que o que nos separa. É escolher o maior palco do mundo para declarar o seu amor. Histórico, a primeira equipe de futebol feminino do Brasil. É ser livre para ser o que quiser. É aquela amizade que dura alguns segundos. É carregar no colo quem te carregou no colo. É enxergar um gol com as pontas dos dedos. Não é só futebol. É o que realmente importa. Beba com moderação. Pronto, Dani. Agora sim. Agora sim, Boa. temos. Fechado. Eu vou continuar o que eu estava dizendo, e eu acho que esse vídeo que a gente ilustrou agora é perfeito para o ponto que eu ia fazer, inclusive, que, como o Zé falou, a gente cada vez mais está focado em conectar a marca com a paixão do brasileiro, né? No caso aqui, falando de futebol, a gente acabou, através de muita pesquisa que a gente desenvolveu nos últimos 3 anos, vamos dizer, a gente acabou chegando à conclusão de que, por mais que o brasileiro seja apaixonado por futebol, né, somos o país do futebol, a real paixão do torcedor é diretamente com o seu clube de coração, né? Então, a gente tem se forçado cada vez mais a trabalhar as nossas ações que conversem de uma forma mais direta com essa relação torcedor e clube, né? Então, a gente tem que trabalhar, vamos dizer assim, num layer acima sobre futebol, né? A Brahma é a cerveja do futebol, mas mais do que isso, a gente tem que trabalhar como sendo a cerveja do seu time, não a cerveja do futebol, né? Porque no final das contas a gente sabe que o torcedor se importa mais com o próprio time do que com o futebol, como essa entidade genérica do futebol, né? E ao mesmo tempo que a gente não pode ser genérico quando a gente trabalha futebol, ao mesmo tempo a gente tem que ser abrangente o suficiente para pensar ações e o nosso posicionamento, que ele não converse só com o aficionado ou com o cara que é sócio torcedor, que paga para o clube,
A gente, como uma marca nacional, tem que ser um pouco mais amplo que isso, né, e conseguir falar com todo tipo de torcedor, ou além do torcedor aficionado, ao mesmo tempo sendo o mais personalizado possível, né? E esse vídeo exemplifica muito bem. A gente tem o nosso posicionamento de Brahma no futebol, mas a gente tenta trabalhar ao máximo possível um posicionamento exclusivo, clube a clube. E do mesmo jeito que a gente tem esse filme que trata isso, mostra vários clubes nossos nesse mesmo filme, a gente tem filmes individuais, não só filmes, como ações reais individuais para cada clube que a gente atua, né? Isso daí, acho que o Reginaldo ontem, Diniz, do End to End, tocou num ponto legal, que ele falou assim, os clubes têm que entender que eles não podem se comunicar com a torcida, e sim com o torcedor, né? Levando nesse ponto de vista, assim, a gente tem, e isso é um costume brasileiro mesmo, a gente geralmente fala muito no genérico, quando a gente está tratando do futebol, né? As marcas, os próprios clubes, eles tratam como se tivesse só um tipo de torcedor, que geralmente é o cara que está dentro do clube, que é aquele fanático, que para ele é uma obrigação o torcedor consumir o clube, né? Quando a gente olha, a gente tem um espectro muito maior disso, né? Acho que é isso que vocês estão começando a fazer essa construção também, né? Eu acho que tem duas coisas aí, né? Que eu acho que tem um lado de níveis de intensidade do torcedor e de interesse. Quando a gente fala esses 140 milhões, o cara que é o aficionado, a gente está falando de 8 milhões desses 140, sabe? Do que o futebol realmente é um assunto de interesse, ele é pauta para muita gente. Mas a gente tem que entender que também tem pessoas que não são as que vão pagar necessariamente o sócio torcedor, ou não são as que vão ter um nível de envolvimento tão absoluto, mas que tem um envolvimento, que também tem a sua paixão, também utilizam do futebol como uma forma de um catalisador social, uma forma de se conectar, uma forma de participar dos grandes assuntos que acontecem, né? Porque isso faz parte da nossa pauta e do nosso dia a dia. Então, o que a gente tem tentado cada vez mais, eu acho que a gente está fazendo esse movimento agora de como que a gente se aproxima dos clubes e da paixão desse torcedor, que é o clube dele, em níveis de intensidade diferente, e está cada vez mais personalizando. Ano passado a gente ancorou essa mensagem que era mais institucional, usando vários exemplos de vários clubes, e o esforço que a gente tem feito agora é como que a gente pode passar as mensagens mais próximas de cada torcida, né, ou de cada clube, que represente de alguma forma uma verdade que cada clube ou cada torcedor de um determinado clube vai ter. Então, assim, quando a gente fala das coisas que resistem ao tempo, o futebol, no fundo, é um prato cheio para essas coisas, né, que ficam marcadas para a eternidade. E aí tem um outro exemplo aí que eu trouxe, que a gente fez no ano passado também, que já nesse movimento de começar a trabalhar conteúdos que tem uma questão temporal e uma conexão com a torcida, que é o caso do Inter, que estava disputando a Copa do Brasil. Se der para dar o play aí também. Chegou a hora. Chegou o tão sonhado momento. A gente tem qualidade. Ninguém chegou aqui por acaso, pô. Ninguém ganhou no sorteio a classificação para vir jogar essa final. Ganhou com muita luta, com muita determinação, com muita vontade, com muita doação dentro de campo, um quando olhava pro olho do outro lá dentro. Lá dentro, dá o máximo, o máximo. Só que aí a gente vai ver que na hora que a gente está chegando no máximo, ainda a gente pode dar mais um pouquinho, pô. Então vamos lá e vamos fazer isso, pô. Vamos lá dentro e vamos sair daqui campeão! Beba com moderação. Esse vídeo do Fernandão, para mim, foi espetacular, né? O ano passado, quando eu vi o vídeo, eu falei, caramba, acertaram na mosca ali, né? Porque era exatamente isso, o Inter estava indo jogar a final cara, impressionante, assim, para mim foi uma coisa que eu olhei, eu falei, cara, é isso, né? É aquilo que o torcedor do Inter vai compartilhar e o torcedor do outro time não vai achar ruim, né? Ele vai, às vezes passa como paisagem, ele nem se interessa, o cara que é fanático por futebol vê e acha legal, né? Mas é muito isso, né? Cara, o vídeo ele arrepia, assim, né? Chega
é uma conexão emocional muito forte. É isso que você falou, né, Eric? Com o torcedor colorado, pô, é uma conexão, quase que um soco no peito ali, né? Então, uma conexão muito real com a marca e o time. E para o cara que é fã de futebol, no geral, conecta também. Assim, o cara se sente. Ele vê que, pô, uma marca teve um cuidado, fez uma ação legal ali com o clube, e mesmo não sendo o clube dele, né? Eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem como marca, porque é muito interessante, né? Cada marca vive um momento, vamos dizer assim, nas suas ações de marketing, patrocínio, etc. E a gente, como Brahma, é uma marca nacional muito grande, a gente tem uma saliência enorme na cabeça do torcedor, do consumidor. Então, a gente acaba tendo um olhar, uma abordagem para o marketing esportivo um pouco diferente, talvez, da maioria das marcas que patrocinam futebol, né? Que é sobre visibilidade, é sobre estar na camisa, é placa de campo. E para a gente, talvez isso seja o menos interessante, né? Porque a visibilidade, a placa de campo, ele te dá saliência, faz as pessoas lembrar da sua marca, mas esse não é o problema que a gente quer resolver para a Brahma através do esporte, né? Para a gente é muito mais sobre gerar essas conexões emocionais, sobre ter uma conexão real com a torcida, e a gente tem que encarar como uma plataforma 360, né? Para a gente é uma plataforma de negócio, vai muito além de ter a exposição da marca. E no caso do Brasil, especificamente, por uma restrição legal da nossa legislação, a gente nem pode ter uma marca de cerveja exposta em camisa de esporte olímpico, que é o caso do futebol, é um esporte olímpico. Então a gente não está na camisa dos times que a gente patrocina por uma restrição legal, mas ok, para a gente quer ganhar o jogo com conexões reais com o torcedor, esse tipo de conteúdo, fazendo promoção, relacionamento e hospitalidade, vai muito além do que está só na camisa. Quando a gente vê hoje no Brasil a maioria das marcas trabalhando visibilidade, o que também não está errado, né? Não é uma crítica às outras marcas, cada marca está num momento diferente. Mas a gente vê hoje NBA e NFL, poxa, que patrocinador está na camisa da NBA? Foi ano passado que foi liberar ter marca em camisa de NBA, na NFL não tem. E aí você acha que os times de NBA e NFL não têm patrocínio? É claro que tem, né? Então, assim, tem mil e outras maneiras de patrocinar esporte, tirar um caldo disso que não está especificamente exposto em camisa e placa, etc., que é o nosso caso com o Brahma, né? Então, a gente é um pouco mais profunda a nossa relação com os clubes, e é o mesmo nível de profundidade que a gente busca ter com os torcedores, né? Então, ao mesmo tempo que é uma outra abordagem para o patrocínio esportivo, diferente do que a gente está acostumado, é um grande desafio, né? É difícil você buscar essa profundidade que a gente quer com cada clube, falar especificamente com a linguagem de cada torcedor, sendo uma marca nacional, né? E esse era um ponto que eu ia colocar, né? Porque você fala assim, como é que você ajusta, vamos dizer assim, né? Tanta coisa que a gente tem que fazer, né? Então, pô, como é que eu vou... vocês fizeram um vídeo que para o torcedor do Inter foi uma coisa fantástica, mas isso não significa que você olhou e falou, eu só vou trabalhar o torcedor do Inter, né? Entender os momentos do torcedor e usar isso, né? Não, Exatamente. Total. Não, e assim, a gente... Fala aí. Não, eu ia ver se a gente tem aquele vídeo lá do Grêmio, mas fala, depois a gente vê se a gente acha aqui. Não, é que eu ia fazer o ponto aqui, que era que, assim, quando a gente pega hoje tudo que a gente tem de patrocínio na nossa lista e no nosso portfólio, né, são 18 clubes mais seleção brasileira. É um desafio gigantesco que a gente tem, mas também uma responsabilidade enorme, porque se a gente não entender exatamente a história, a grandeza de cada time, por mais que a gente queira ser mais abrangente, não só tocar o mega aficionado, a gente precisa entender e respeitar essa grandeza e essa história de cada time, da seleção. E é por isso que hoje também a gente tem uma equipe, tem um time regional espalhado por todo o Brasil para trazer, de fato, insights, histórias mega relevantes que vão ajudar a gente a participar das conversas, no dia a dia, e até trazer um olhar um pouco mais clubista que vai tocar na alma, assim. Então, a gente fez a preleção no ano passado do Fernandão, mas esse ano, agora no aniversário do Grêmio, a gente também fez um esforço para ter um conteúdo que fosse tocar mais esse torcedor gremista, né?
Se tiver o vídeo aí, pode tocar. Time de 3 cores tem vários por aí. Tem até autênticos tricolores. Agora, imortal tricolor, esse só tem um. Todo mundo e o mundo todo sabe quem é. É o Grêmio de muitos, o Grêmio de todos, o Grêmio de todos os cantos, de todos os cânticos. Grêmio do prata, estrela dourada tremulando na bandeira. Grêmio azul feito céu e branco como a paz. Grêmio lanceiro negro de Everaldo, do tanque Juarez, de Tarcísio Flecha Negra. Com Lupicínio pro que der e vier. Grêmio de Lara, o craque imortal. Grêmio dos Moinhos e da Zenha, moendo os adversários na arena. Grêmio de Ayrton Pavilhão, do gênio Gessiro, incendiário Foguinho. Grêmio abrindo o Mar Vermelho rumo à terra prometida. Grêmio Farroupilha, Libertador, Galdério e Xangador. Grêmio de Alcindo Bugre Chucro. Grêmio Charrua e Minuano, rugindo com Leão e de Leão. Grêmio de Renato, renascido na ponta e no banco. O Grêmio das Curia, no campo e na geral. Penta do Brasil, bi do brasileiro, tri da Libertadores. É isso aí, meu guri. O Grêmio é tri, sou louco por tri América. O Grêmio já ganhou a rua, a cidade, o estado, o Brasil, a América e o mundo. E se algum dia tiver campeonato no Cosmos, a gente quer enfrentar os marcianos. Até porque o primeiro homem que chegou lá em cima olhou para baixo e disse o que a gente já sabia: a terra é azul. Boa. Cornetada esse fim do vídeo, hein? Esse daí é a típica piada que serve muito bem ali para o Rio Grande do Sul, né? E é isso mesmo, né? Você trata o torcedor normal, né? Esse vídeo, pô, ele é um exemplo muito claro do que a gente falou, né? Do que a gente mostrou primeiro um filme nosso institucional que tratavam vários clubes no mesmo filme, mas como, por exemplo, a gente teve um filme específico para o Inter na campanha da Copa do Brasil, a gente tem um filme específico para o Grêmio agora no aniversário, e assim, seria até abrindo um pouco da cozinha para vocês e para quem está assistindo, assim, a gente teve que mudar muita coisa internamente aqui para conseguir ter braço e ser capaz de fazer esse tipo de vídeo, né? O Zé falou como que é difícil a gente conectar com a verdade e a grandiosidade de cada clube, e, assim, seria hipocrisia nossa falar que a gente consegue fazer tudo aqui do corporativo, né? Acho que a galera que é mais de empresa e trabalha agora no meio do marketing esportivo e está acostumado, eu acho que é difícil você ter... Eu vou usar a palavra coragem, não sei se é a palavra certa, mas de descentralizar a sua criação, né? Porque depois eu passo o gancho para o Zé, que é quem toca isso mais no dia a dia, mas, assim, o quanto a gente fica receoso, né, de centralizar, e agora, pô, a gente vai ter um time regional que está próximo de cada clube regional, e as aprovações têm que ser mais rápidas, a linguagem tem que ser, de repente, a linguagem que conversa mais com o clube, não é a linguagem que a marca gostaria, sei lá, que seria o ideal da marca, mas a gente tem que ter a flexibilidade de saber, pô, agora a gente está falando com o torcedor do Grêmio, agora a gente está falando com o torcedor do time X, e a gente tem que saber flexibilizar tanto a linguagem quanto a velocidade de aprovação, e saber que tem várias pessoas pensando na criação da marca. Acaba sendo um trabalho co-criativo e colaborativo de várias áreas e várias regionais, né? E aí, Zé, se quiser até contar um pouco mais como é que funciona isso no dia a dia aí. Não, e esse é um exemplo de conteúdo, esse do Grêmio, que foi 100% tocado e desenvolvido pela equipe de marketing regional lá do Sul. A gente tem, em todas as nossas regionais, na Ambev, a gente tem equipe de marketing, e o time do Sul que tocou todo esse projeto. Assim, claro, a gente acompanha, mas essas são as pessoas que estão mais próximas do clube, do torcedor, do contexto. Então, ter uma marca consistente ajuda bastante. Saber o que a gente quer construir como marca, acho que ajuda bastante. E a gente acredita muito naquele mantra que fala que assim, é o autoalinhamento e autoautonomia. Então, para conseguir evoluir nas iniciativas de marketing mais próximas do clube, a gente precisa disso. Ter consistência, ter alinhamento e ter autonomia para conseguir colocar esse tipo de conteúdo no ar, né? E a gente tem muitos outros bons exemplos que a gente colocou no ar esse ano, 100% tocados e desenvolvidos pelos times das regionais. Então, em Minas, o aniversário da Vovó do Galo, que completou 100 anos. A gente teve no Rio de Janeiro, tanto quando chegou o Honda e o Calu no Botafogo,
A gente teve uma lata personalizada, toda uma ação e um olhar para a recepção e para a chegada, que foi super cuidadoso no Botafogo. Mano Menezes agora chegando no Bahia com a lata personalizada, o Cero Menezes, que também tem que entender como que e aí o time local fazendo isso, porque esse é o tipo de coisa que eu daqui de São Paulo não ia trazer esse tipo de site, não vou ter essa conexão. Então é difícil, a gente depende muito desse time que está na ponta, e a gente acredita muito que eles têm feito um trabalho muito bacana de tanto trazer insight, mas de fato executar coisas legais que vão trazer essa atração para a marca dentro do futebol, né? E a gente tem muita outra coisa aí no radar e coisas por vir, né? O Zé, e tem uma questão, aí é curiosidade mesmo, assim, que muitas vezes, até para quem está vendo a gente tudo mais, às vezes está querendo entrar na área e tal, a galera que está trabalhando nisso é uma galera tarada ali, vidrada em futebol também, ou ela precisa pelo menos ter a noção exata? Porque é óbvio, você está dentro de uma marca que, cara, é a maior marca de cerveja do país, você tem que trabalhar em várias frentes, não é só o futebol aí, no caso, falando especificamente, mas como é que funciona isso para o time teu ali dentro? Como é que vocês estão nessa vibração, nessa pegada aí para ter as ideias? A gente tem muita gente apaixonada por futebol e envolvida diretamente em contextos diferentes. A vantagem que a gente trabalha numa companhia também que tem um público muito diverso, de áreas de áreas regionais mesmo, muito distintas, tanto aqui no nosso corporativo, que a gente chama em São Paulo, mas todos esses braços regionais. Então, a gente tem gente de background muito diferente, apaixonada por futebol, mas a gente tem um cuidado muito grande também de tudo que a gente vai colocar na TV, por exemplo, eu estou usando a TV como exemplo, mas a gente tem feito muita coisa no digital. Se a gente ficar só falando com as pessoas que são 100% conectadas com o futebol, também não é o suficiente. Então a gente sempre faz não dá, a gente tem que fazer um cheque de sanidade para saber, beleza, o contexto de futebol, ele pode ser um pano de fundo, mas no final das contas a gente deveria achar uma forma de conectar com todo mundo. Como que a gente pega verdades que são universais? Claro, a gente vai aproximar, pôr o layer do time, ter momentos que a gente vai ser mais profundo, mas a gente também não pode alienar totalmente, né? Então a gente tem um cuidado também de dividir com pessoas que não se interessam nada com futebol, para também entender abordagens distintas de como que a gente conecta com a plataforma, né? Exato, eu acho que assim, a maior, não vou dizer a maior, mas tão rico quanto ter gente que entende de futebol e conhece os times e é torcedor trabalhando, acho que o contrapeso é essencial, porque, como a gente falou no começo do nosso papo, a gente não quer falar só com o aficionado, né, só com o cara que é o sócio torcedor, o cara que está ali na ponta, que vive o clube. A gente sabe, e aí pelas pesquisas que a gente tem, que essa é a menor parte da torcida. A maior parte tem um envolvimento, se declara torcedora, mas não é o cara que vai a jogo toda semana, etc. Então, muitas vezes a gente acaba vendo uma ideia, e a gente que gosta de futebol e vive isso, se conecta com a ideia e fala, nossa, que ideia legal, vamos botar na rua. Aí a gente para e pensa, pô, será que não é só a gente que gosta muito de futebol que gostou dessa ideia? Será que não vale a pena? E aí, quando a gente faz o filtro com o nosso time, que tem essa pluralidade, né, de gente que gosta muito de futebol e gente que não liga nada para futebol, inclusive, o cara fala, pô, a ideia é bacana, mas eu que não sou tão aficionado assim, não perderia meu tempo com isso. Aí a gente dá um passo atrás e fala, realmente, a gente tem que falar, tem ações que a gente vai fazer especificamente para o cara aficionado, mas a Brahma é uma marca muito mais democrática que isso, muito maior que isso. Então a gente tem que fazer esses cheques para saber se a gente está falando com a massa maior, além do aficionado puramente, né? Total, né? Porque senão você vai acabar fazendo algo que, principalmente quando você vai para uma TV, uma coisa assim que você está pegando um público enorme, não tem muito sentido. Até foi uma pergunta, acho que o Robson Jucá, que ele disse aqui, que ele é tricolor carioca, ele perguntou, é o Peninha narrando esse vídeo do Grêmio? O vídeo do Grêmio, eu vou pegar aqui Boa o nome. pergunta, né? É uma boa pergunta, deixa eu pegar aqui. Porque é isso, né? É interessante que a gente vê exatamente essas variações, né? E a galera mesmo querendo saber, pô, quem narrou, né? Olha até que ponto vale, é óbvio, aqui muito provavelmente o Robson é bem fanático, está entrando nesse nível de detalhe, né? Mas é uma coisa que chama muita atenção. Agora, enquanto o Zé procura a resposta do Robson, o Daniel, explica para mim uma coisa, cara. O que aconteceu
no meio de tudo isso, quando simplesmente você vem planejando um posicionamento da marca para o mercado, e aí você para de ter só um pequeno produto que é o jogo de futebol com a pandemia. Bom ponto esse, Eric. Acho que assim, a pandemia, ela foi, bom, não tem nem o que falar sobre a pandemia, né? Acho que cada um vive a sua realidade e sabe onde apertou o quê, né? Mas uma coisa que ela foi, ela assim, forçou as pessoas a serem um pouco mais criativas no jeito que elas lidam com o seu próprio trabalho e tal, e isso serviu para o futebol também, né? A gente tem uma plataforma de futebol que, querendo ou não, é cara. A gente tem os 18 clubes, como o Zé falou. As pessoas que estão assistindo podem imaginar que não é algo barato, e de repente a gente perde a nossa maior estrela dessa plataforma, que é o jogo em si, né? Então, como a gente não está na camisa dos clubes, a gente não perdeu exposição, vamos dizer assim. O clube, eu sei que, conversando com o pessoal, colegas, a gente sabe que foram muito mais afetados porque minha marca está na camisa do clube, o clube não joga, eu perco muito com isso. No nosso caso, a gente perdeu essa conexão com o nosso torcedor, né? Porque a gente usava o contexto existente do futebol para criar esses conteúdos, para criar conexão, para criar as promoções. As promoções muitas vezes eram experiências físicas que também deixaram de existir. E a gente não parou de ter isso. Então, assim, num primeiro momento, acho que muita gente também, como consumidor, acompanhou o que foi o circuito Brahma de lives, né? Acho que acabou fazendo parte da vida de muita gente. Quem está ouvindo aí, assistindo, deve ter vivido isso também. Num primeiro momento, a gente até pensou, cara, vamos usar o futebol para alavancar uma plataforma irmã nossa aqui de live de sertanejo, que está em alta. E a gente conseguiu, com a ajuda dos clubes, aí fica até o agradecimento, eu sei que tem colegas aí de clubes assistindo, que também souberam aproveitar esse momento para ajudar a marca, sabendo que a gente tinha perdido o futebol, etc. Mas, num segundo momento, a gente falou, cara, o futebol não vai voltar no prazo que a gente imaginava, e a gente precisa continuar tirando um caldo disso. Então, um exemplo que a gente fez, por exemplo, foi trazer essa plataforma de lives que tinha se provado um sucesso para o meio do futebol. Então, a gente fez live de Palmeiras, de Flamengo, de Vasco, de Fluminense, Botafogo, Atlético Mineiro, Guarani. Cruzeiro, Guarani. Então, assim, e várias outras. Fizemos live de resenha com o Edilson e o Vampeta, e acabou se fortalecendo no futebol, né? Mas acho que, assim, a maior aprendizado, eu acho que eu particularmente tiro para a plataforma de futebol no momento de Covid a gente, como Brahma, tem a capacidade de criar as nossas próprias pautas. Então, assim, a gente não... É mais trabalhoso, é um desafio maior, mas, assim, não ter o jogo acontecendo não deveria impedir a gente de trabalhar o futebol no Brasil. É uma paixão do brasileiro, o clube é uma paixão maior do que ter o jogo em si. Mesmo quando pós-temporada, os clubes estão de férias, a paixão do torcedor continua lá. E a gente, como Brahma, tem a capacidade de criar pautas e movimentar o futebol, apesar de não ter jogo, né? E agora o futebol voltou, agora estamos num outro momento já da pandemia, né? Continua pandemia, continua crítico, etc., mas já estamos com uma outra abordagem, o futebol voltou, e também não adianta a gente agora querer competir, falar que as pautas que a gente cria vão ser maiores do que o jogo que está acontecendo em si, né? Óbvio que o jogo é a grande estrela do futebol. Mas tem uma mudança um pouco de posicionamento para essa volta de futebol, né, Zé? O futebol voltou, mas a gente sempre teve a preocupação, assim, de como que a gente faz isso, de mostrar que agora a casa que é o estádio, né? A primeira campanha que a gente colocou na TV nessa volta era basicamente uma carta de desculpas para os vizinhos que usaram a quarentena para aprender outros hobbies, aprender a tocar guitarra, né, a tricotar ou fazer alguma outra coisa, que agora, como a sala virou arquibancada e os gritos de gol e comemoração voltaram juntos, pelo menos durante 2 horinhas, né, às quartas e domingos, ou nas terças, quintas e sábados, dependendo da rodada aí do campeonato, foi meio que esse mood que a gente estabeleceu. Beleza, o futebol voltou, agora as pessoas vão voltar a gritar nos seus sofás, na sua casa que é a arquibancada. E aí a gente evoluiu essa história, né? A campanha que está no ar, esse foi um filme que foi para o Brasil inteiro, da mesma forma, e a campanha que está no ar agora, a gente pensando nesse mood do não é só futebol,
a gente a gente quis provocar essa discussão, né, e chamou uma pessoa que não gosta de futebol para falar sobre futebol. Só que ao invés de juntar todos os clubes, que nem a gente fez no ano passado, a gente fez 8 versões diferentes desse filme. Então, talvez quem está vendo aí do outro lado e assistindo aqui a gente falar, só tenha visto uma, que veiculou no seu estado, mas a verdade é que a gente fez 8 versões diferentes desse mesmo filme. Então, a gente teve uma versão em São Paulo, considerando os três times que a gente tem patrocínio aqui em São Paulo. A gente fez uma versão no Rio, com os 4 clubes, uma versão em Minas com os 3 clubes de Minas. Então, é a mesma estrutura do filme, só que ilustrando com os clubes que são relevantes nessas regiões. E aí, no fundo, assim, a ideia que a gente quis mostrar é que os sentimentos e paixões que o futebol desperta, eles são bem mais comuns e humanas, né? Então o cara fala assim, eu não gosto de futebol, eu prefiro, né, o carnaval, a festa, sair. E aí a gente tá lá mostrando em Recife a festa que a torcida faz, que todo jogo é uma grande festa, né? Fala, pô, mas futebol, sei lá, eu gosto de no fim de domingo ir pra curtir a família, né? Ir pra visitar minha avó, e mostra a avó que vai com o neto assistir o jogo no estádio como uma tradição familiar. Então, no fundo, assim, os valores e o que essas pessoas querem, no fim, é a mesma coisa. Só que quem gosta de futebol olha isso por essa lente, que pode trazer e aflorar muito mais emoções, né? Ou outras emoções, não mais, não melhores, outras. Então, e aí a gente tem também um dos filmes aí para ilustrar essa campanha, que provavelmente as pessoas devem ter visto só uma dessas versões, mas no fundo foram 8 versões diferentes desse filme. Aqui. Futebol. Eu sou mais carnaval. Galera toda junta, feliz, música rolando. Eu sei que fazem tatuagem de time. Eu faria algo com mais significado, né? Algo da família. Pra mim, futebol é só futebol. Beba com moderação. Essa daí pra mim é... vai. Fala aí, Eric. Não, é que eu achei tão legal essa campanha, ela traz um conceito interessante que é o seguinte, ela fala com todo mundo, né? Ela tá trazendo o fanático, vamos dizer assim, pro centro com o não fanático, assim, exatamente para mim foi um ponto ali que eu falei, opa, isso aqui tá um outro, que foi onde a gente falou, poxa, precisamos trazer, precisamos entender, até porque, bem ou mal, a gente tá falando do maior patrocinador privado que tem no futebol, né? Não, exatamente. Então a gente quis trazer essa perspectiva diferente, o contraponto, justamente para mostrar que, no fundo, você pode viver todas essas emoções e paixões no futebol, né? Putz, fazer um programa diferente, curtir. O cara fala, eu quero ir pra praia com os meus amigos, dar um mergulho para lavar a alma. E tem aquela cena clássica no Morumbi dos torcedores mergulhando no dia que inundou a arquibancada, tal. Então, assim, é como você também pode ter experiências diferentes, relações familiares e tudo isso através do futebol. E só respondendo, eu esqueci o nome de quem tinha feito a pergunta lá do Grêmio. Sim, o Robson Juca Soares. O Robson, então ele estava certo, é o Peninha, sim. É o Peninha mesmo, né? O Diogo Mourão já tinha falado, é o Peninha e tal. Vamos checar antes de falar. Mas por isso que a gente tem o time das regionais, porque isso é muito mais forte e relevante para quem é do Sul e conhece, né? Para quem é do Sul, reconhece e vê na hora. Para quem está aqui em São Paulo, eu teria que fazer uma pesquisa, entender, ver o que é relevante. Então, a gente tem trabalhado cada vez mais próximo com os times regionais e eles com autonomia para fazer isso, porque é mais relevante uma pessoa que conhece para criar uma coisa que de fato vai tocar do que a gente daqui, né? Claro. E aí pensando no futebol, assim, depois desse filme, a gente falou lá da sala que virou arquibancada, e agora a gente está com uma promoção no ar que para transformar a casa do torcedor, a sala da casa no estádio, sua casa, seu estádio, né? Vai ficar até o dia 20 do mês que vem, de outubro, no ar. Vai dar uma televisão bacana, uma mega poltrona, uma cervejeira de Brahma personalizada, 100% personalizada do time de coração de quem ganhar. E essa aí eu vou te falar que o pessoal que a gente dividiu com alguns influenciadores para ajudar a gente na divulgação, e assim, os caras, eles só querem saber, só mandam mensagem pra gente, e aí, quando é que eu vou ter minha cervejeira do Palmeiras, do Flamengo, porque ficou bem bacana mesmo, assim.
E acho que é uma forma que a gente também está pensando como que a gente dá também coisas mais personalizadas. Tem prêmio instantâneo, camisa do time, várias coisas que a gente está dando. Então, se você ganhar, de acordo com o seu time, você vai ganhar os prêmios personalizados dele, né? E a gente também achou uma forma... Fala aí. Não, o Edilson fez essa pergunta aqui, ó. Uma curiosidade, como foi a ideia de fazer a cadeira da Brahma? A nossa ideia era justamente transformar essa sala nesse ambiente porque você está mais imerso no jogo, assim, para você sentir de alguma forma. Então é uma baita televisão, uma poltrona confortável pra caramba, que você afunda na poltrona, você tá dentro do jogo ali, e claro, né, a cervejeira de Brahma e do time, o balde de Brahma e do time, a gente está criando toda essa linha para até depois vender e tá trabalhando com os clubes também na frente de licenciamento, para ter esse produto não só para quem ganhar a promoção, mas para quem depois quiser comprar para ter em casa também, né? Então, eu queria perguntar, o Dani falou em 360 e gerar dinheiro, é isso, né, Dani? Eu ia falar disso, inclusive, porque assim, quando também dados de pesquisa nossa, né, a gente... E aí você pode imaginar também, né, não precisa, acho que, de muita pesquisa para saber disso. Quem mora na cidade que é do teu time, por exemplo, eu torço pro time X na cidade X. Cara, são poucas essas pessoas que têm a oportunidade de ir ao estádio, ainda mais agora com os preços de ingresso cada vez mais altos, não quero nem entrar nessa discussão, mas a gente sabe que a maior parte da torcida acaba assistindo do sofá. É inevitável. No maior estádio do Brasil cabem 80 mil pessoas. As torcidas dos times são muito maiores do que isso. A maior parte da torcida vai assistir em casa. Então, como a gente, como Brahma, pode estar presente no ritual do cara? Vou assistir em casa, quero assistir com a minha Brahma, quero assistir no copo da Brahma do Flamengo, no copo da Brahma do Fluminense, etc., com a minha cervejeira personalizada de Brahma e do meu time. Como que a gente entra na casa do cara, né? Já que a gente sabe que a maior parte da torcida assiste o jogo de casa, inevitavelmente. E a gente também achou uma outra forma diferente, divertida, de levar esse clima do estádio pro torcedor, né? A gente fez uma parceria com alguns dos principais bares e restaurantes nas imediações dos estádios para levar a comida de estádio para casa do torcedor, porque isso, para quem gosta desse ritual de, chegar um pouco antes no estádio, aqui em São Paulo, Morumbi, o Allianz, ou até lá na Vila, né, comer o sanduíche de pernil, que é clássico aqui, ou no Mineirão, comer o tropeiro do Mineirão, que é um clássico. Então, assim, no jogo do Bahia, comer o acarajé. Então, a gente fez aí uma campanha, isso aqui, eu separei o vídeo aí em primeira mão, ele nem tá pronto, ele tá ainda tem muito tratamento que a gente está fazendo, mas eu queria aproveitar esse momento para dividir com vocês um pouco do que a gente está fazendo. Então, se quiser dar o play aí, a ideia é levar comida do estádio para casa também. Olha a coxinha, churrasquinho, pão de alho. A madame quer pão com bolinho? Bolinho de bacalhau tem também. Quem vai de sanduíche de pernil, desmancha na boca, é uma beleza. O lanche de calabresa, espetinho de carne, queijo, frango e linguiça, salsichão que se amostra. Hoje tem panche e pizza, bora um treveiro no pão de bacana pro freguês aqui a preço de banana. Olha o pão com bife, mas é pra comer. X-coração, camisa 10. Vai um pastelzinho, vai. Chegou o homem do dendê, acarajé e abará, caruru e camarão. É quente, eita lasqueira. Se não quiser tem hot dog, como diz nos States. Mas pensa, feijão tropeiro, patrimônio histórico do futebol mineiro, não é isso? E a Brahma gelada do seu time não pode faltar. Comer um lanchinho e tomar uma breja na porta do estádio faz parte da alegria que é um dia de futebol. Saudades! Mas enquanto a gente não volta pro estádio, você pode pedir delivery dessas comidas tudinho na sua casa. Bora de coxinha madame! Beba com moderação. Legal, são 10:06 da tarde, você faz rodar esse vídeo. É isso. E assim, não, pessoal... tranquilo, amigo. E olha que ele ainda nem tá no tratamento final. O pessoal da África, daqui a pouco eles vão mandar uma mensagem falando, cara, o que você tá mostrando o filme que não tem nem o tratamento de cor, que não tem não sei o quê. Mas como a gente já tá isso tá no ponto da agulha pra gente liberar, eu não quis perder a chance também de mostrar um pouco do que a gente está fazendo, que tem a ver com esse papo, assim, com como que a gente está mais próximo desse ritual também, né? E aí, esse é um filme de 1 minuto que a gente vai falar nacionalmente,
Mas a gente tem uma versão para cada comida de cada. Vai ter um só do tropeiro para a gente falar em Minas Gerais, um só do pernil para falar aqui em São Paulo. Então, a ideia é a gente ter esse nível de personalização e proximidade, né? Então é isso que a gente está buscando. E é interessante porque, obrigado pela exclusividade de divulgação da ação nova aqui. A gente agradece, nossos espectadores também. O que é interessante é isso, é trazer o olhar do torcedor, mas também tem um negócio aqui importante, que é você até dar um suporte para o pequeno empresário ali, empreendedor da porta do estádio, que é um cara também que vai vender teu produto, né? Na volta, quando acabar a saudade aí, estiver indo para estádio, esse cara também é um baita vendedor seu, né? E acho que tem todo um ecossistema, que aí é mais do que só a venda também, propriamente dita, mas acho que a gente precisa devolver também um pouco para esse ambiente, né, do futebol, que acho que é bacana para todo mundo, assim, como é que a gente constrói a marca, mas também cria valor para o consumidor, cria valor para o cara que tem o estabelecimento, cria valor para os times também, de alguma forma, né? Acho que a gente está querendo pensar formas no futebol, não é uma forma de só construir a marca, acho que é como que a gente evolui como marca, como parceria com os clubes, e de propor coisas que sejam novas, relevantes para o consumidor, né, também, que ele vai enxergar valor. A gente tem colocado cada vez mais essa lente do consumidor em tudo que a gente faz, então no futebol não poderia ser diferente. O que tem para frente agora? Não que vocês não tenham passado bastante coisa, mas tem mais coisa para frente? Putz, tem muita coisa aí, tem algumas que eu não posso abrir totalmente. Vou te dizer aqui, já tem a galera, vou botar aqui do Paulo Modesto, que ele já falou aqui, a galera já daqui a pouco vai bombar ali pedido, viu? Tudo. Então, a gente está olhando para todas essas coisas, assim. E assim, tem muita coisa bacana para vir, assim. Hoje mesmo, a gente vai lançar, daqui a pouco, aliás, um quiz de Brahma, que vai ter uma versão específica de futebol, então vai ter sertanejo, que é outra plataforma importante para a marca, mas a gente vai fazer uma versão de futebol também, apresentado pelo Fred do Desimpedidos. Daqui a pouquinho a gente vai anunciar isso também em primeira mão. E tá super bacana, assim, é uma dinâmica de 15 minutos, todo mundo que participa no dia, no horário marcado, e a gente vai criar essa dinâmica pré-jogo e tal. São 15 minutinhos, você vai lá, só responde as perguntas, tem tempo para responder, pergunta de múltipla escolha, 15 minutinhos, você pode ganhar no final quem ficar melhor no ranking, que é tanto por respostas corretas quanto por tempo de resposta, porque você pode responder certo, mas demorar um pouco mais para responder. Se alguém respondeu certo e demorou menos, vai pontuar mais. A pessoa que ficar em primeiro no ranking sempre vai ganhar uma cervejeira de Brahma duplo malte. Então, e tem vários outros prêmios bacanas que a gente está colocando aí, né, camisa autografada e uma série de coisas. Então, assim, isso é uma das coisas que já está no nosso radar, que a gente já está colocando de pé, que hoje vai ser anunciado. Depois das lives de sertanejo, e a gente fez as lives de futebol também, a gente teve o Arena Brahma, que era sobre sertanejo, mas a gente discute, foi um programa no IGTV da Brahma, a gente também tem discutido muito como trabalhar formato de entretenimento no futebol. E aí não necessariamente eu preciso centralizar a audiência, que isso foi uma coisa que no passado a gente sempre, como marca, a gente sempre pensava, não, eu preciso ter tudo no meu canal de marca. Só que qual o comportamento do consumidor? Aonde ele está indo buscar esse tipo de conteúdo? Se a gente não se ligar nisso, que foi uma das coisas que a gente mais aprendeu e construiu junto com as lives de sertanejo, que assim, se as pessoas querem assistir a live do Fernando Sorocaba, do Zé Neto Cristiano, no canal do Zé Neto Cristiano, por que eu vou fazer no canal de Brahma? Todas as vezes que a gente fez no canal da marca, teve muito menos gente. As pessoas já estão acostumadas a ter um comportamento. Então, o que a gente tem discutido muito do ponto de vista de entretenimento, como é que a gente, claro, cria um programa que seja relevante, não é sobre ser um publi editorial de tantos minutos, é sobre levar entretenimento de fato, de qualidade, no lugar que as pessoas tradicionalmente já estão buscando, sabe? Então, e como é que a gente usa cada vez mais criadores de conteúdo, como é que a gente está mais próximo dessa comunidade, até se você for olhar a comunidade de criadores de conteúdo relacionado ao futebol e cada time,
tem um ecossistema gigantesco, assim, a gente está pensando nisso. Então, a gente tem olhado muito e pensado no entretenimento para o futebol. E do ponto de vista de comunicação, assim, o lado mais publicitário da coisa, o que a gente tem tentado cada vez mais é aprofundar esse vínculo com os clubes, com os torcedores. E sei lá, de repente até trazer um olhar um pouco mais clubista, né? E como é que a gente brinca com essa história? A gente falou da pré-eleição do Fernandão, do aniversário do Grêmio, que tem uma linguagem que é muito mais conectada com o clube, com o torcedor de fato, né? E sempre construindo esse ponto de vista de valorizar as coisas boas que existem ao tempo, trabalhando essa perspectiva que não é só futebol, porque no fundo, por mais que a gente esteja falando de futebol, a gente está falando de valores humanos e conexões, esse lado de catalisador social, que é muito maior do que o que acontece dentro de campo, né? E é sobre isso que a gente está falando, que até porque se a gente ficar só focado no que acontece dentro de campo, o futebol é uma grande montanha-russa, né? Então, é difícil a gente evitar, tem muita coisa que a gente, o que a gente não deixou de fazer por depender de performance ou não, mas independente da performance, essa paixão e o que o futebol desperta, isso é maior do que qualquer coisa, sabe? Então, valorizar o futebol como uma conexão social, que movimenta essas conversas no dia a dia do brasileiro, e, claro, sempre com um pouco de bom humor, que é o que a gente tem tentado, né? Complementando aí, Zé, o que você disse, acho que assim, tem algumas grandes chaves, né, na minha visão. E aí vale para a Brahma, mas eu acho que valeria para outras marcas e valeria até para outros pilares do entretenimento que não só o futebol, né? Acho que o que a gente tem tentado construir aqui, que eu acho que é o que a gente vai se aprofundar cada vez mais, é essa história de conseguir personalizar conteúdos em escala. E aí o que eu quero dizer com isso foi o tema do que a gente falou aqui, é conseguir cada vez atingir mais gente, mais torcedores, não só o fanático, mas, ao mesmo tempo, sempre trazendo o olhar personalizado. Então, a gente vai trazer mais gente, mas falando sobre o clube dele, sobre o jeito que ele assiste futebol, sobre o jeito que as pessoas assistem futebol na cidade específica do time dele, ou na região específica, de acordo com a realidade de cada clube. E um outro ponto que também a gente tateou aqui na conversa, que é sobre como a gente leva a experiência do futebol para mais gente, né? Então, como que a gente quase que democratiza a experiência do futebol? Porque a experiência, o ápice, que seria ir no estádio e gritar gol com a torcida, pouco a gente vai ter. O estádio lotado, por maior que seja o estádio, ele vai ser ali 1% do tamanho da torcida, às vezes menos, dependendo do time. Então, como com as novas tecnologias, se é live, se é realidade aumentada, é realidade virtual, influenciadores, enfim, como que a gente consegue levar essa experiência do futebol para mais gente e de maneira mais personalizada? Então, assim, como que a Brahma vai exercer esse papel, né? Menos sobre a gente usar a paixão do cara, que é futebol, e pegar esse momento que o cara tá assistindo futebol e empurrar uma propaganda em cima do cara, e é mais sobre como a gente pode usar, como o Brahma pode aproximar o cara da paixão dele, né? Como que a gente, como marca, pode aproximar o cara do futebol, aproximar o cara do clube, aproximar de um ídolo e levar essa experiência para mais gente, além das pessoas que têm contato com o time ali no estádio, né? Até foi um comentário aqui que a Cristina Tosta fez, que é bem legal, que ela falou exatamente isso, né? Quando você une a paixão por comida de estádio, cerveja e futebol, você conecta o fã, mas traz junto, né? Talvez pessoas que não estejam nesse dia a dia, que sejam da família do cara, ou da pessoa, enfim, né? Obviamente qualquer um pode se torcer pelo futebol, que não gostam tanto, né? Que às vezes não estão tão conectados. E é meio isso, né? Às vezes, sei lá, eu fiquei pensando que eu falei, pô, seria legal pedir um tropeiro aqui para São Paulo, né? Não vai rolar, mas seria bom. Seria bom demais, aliás. Porque essa também é uma experiência incrível. Essa é uma experiência incrível. Então, e esse eu acho que é uma mudança muito clara, né? Tem uma pergunta aqui que foi feita pelo Robson de novo. Ele perguntou o seguinte: essa relação de marca com o clube, ela no Brasil, ela acaba sendo muito diferente da Europa. Eu acho que vocês acabaram criando uma tropicalização, né, dessa relação de patrocínio. Você quer falar primeiro, Zé? Não, fala aí. Não, eu queria falar que, assim, eu acho que não é nem comparar com a Europa, é ir longe demais até, porque justamente isso que a gente está tentando construir aqui, de ter a personalização no máximo possível, falar de clube, não precisa nem pensar em comparar com a Europa, assim,
a relação do torcedor com o clube no Rio Grande do Sul é diferente da relação do torcedor em São Paulo. E mais ainda, a relação do torcedor do Grêmio é diferente da relação do torcedor do Internacional com o seu time. Então, assim, sempre vai ter esse nível de diferença, e a gente mesmo dentro do próprio país, dentro do próprio estado, cada clube tem suas manias, suas superstições, e a gente como marca tem que saber não só respeitar, mas como a gente conversa com cada uma dessas manias e superstições malucas de cada torcida, né? Exatamente. Isso, eu acho que é um ponto. Fala, Zé. Não, é isso aí, acho que o Dani ele já falou tudo aí, não tem muito o que adicionar nesse ponto. E dentro desse caminho, a gente pode dizer que o objetivo final acaba sendo esse, né? Você se conectar. A gente está falando disso já desde ontem aqui, né? Como você se conecta de diferentes formas com o consumidor do futebol. E a tecnologia vai ser o caminho para isso, né? Não tem como, né? Você usar todos os meios possíveis usando a tecnologia, né? A tecnologia ajuda demais, desde como que a gente entende quais são os interesses de cada torcedor dentro de diferentes contextos, de clubes diferentes, estados diferentes, regiões diferentes. O torcedor do Flamengo do Rio de Janeiro, o torcedor do Flamengo de Brasília, né? O torcedor do Flamengo de outras regiões. E acho que a tecnologia é por dois lados, para a gente ter informação, para conseguir ter insights relevantes para ativar, mas ao mesmo tempo para esse outro lado que o Daniel falou, que é sobre como que a gente pensa, né, trabalha essa personalização de conteúdo, porque eu posso ter uma mensagem que é mais universal, tanto de marca quanto de futebol, só que se eu conseguir vestir isso do clube do cara e achar uma abordagem correta para fazer isso, eu vou ter muito mais atenção, né? Então, a gente tem pensado muito e buscado muito a tecnologia para ajudar a gente nesse sentido, para a gente poder oferecer não só comunicação mais relevante, para a gente poder oferecer, para ter insights mais verdadeiros, comunicação mais relevante e, no fim das contas, entregar uma experiência melhor. Esse ano, a gente teve que abrir mão de muitas das coisas que a gente queria fazer de experiência física, né, com o clube. O ano passado a gente fez promoção de levar torcedor para tirar a foto oficial junto com o clube. Tem muita coisa que a gente não conseguiu fazer esse ano. E eu não sei quando que a gente vai conseguir fazer. Mas a gente tem trabalhado muito na frente também de experiências digitais, sabe? Ter produtos personalizados, tem várias coisas que a gente está pensando, tanto de conteúdo quanto de experiência, que a tecnologia ajuda demais, até nesse ponto específico de aproximar o torcedor do clube dele. A tecnologia possibilita isso, sabe? E a gente tá atrás disso também. E nesse sentido, obviamente, o teu trabalho acaba sendo muito maior, né? O quanto aumentou, né? Isso é uma coisa que às vezes as marcas, em geral, não entendem, né? Para fazer o patrocínio girar e valer a pena, vai precisar dar muito trabalho. Vai precisar dar muito trabalho, e assim, parece fácil, né, quando a gente fala que 8 filmes diferentes para 8 estados, então, só que aí você tem roteiros com contextos diferentes, o tempo de produção disso, a gente teve que produzir rápido, mas entre produção, aprovação com os clubes, porque a gente tem que ter, claro, o nosso lado de entender o que é importante e relevante para cada clube, mas cada clube tem o seu olhar e a sua forma de pensar. E toda vez que a gente tem falado de conteúdo personalizado, a gente tem que considerar um tempo grande de pré-trabalho, porque não é pasteurizado, assim, de troca o distintivo do clube, beleza. Não, tem coisas que para cada clube enxerga, cada gestão e cada a história e tamanho de cada clube enxerga de uma forma diferente, e a gente precisa saber adequar. É um trabalho que, claro, com o tempo a gente consegue, é que nem o Romário, depois de muito tempo, né, ele já sabe os atalhos do campo, não precisa correr o campo inteiro, mas ainda assim, você vai precisar, né, vai ter que fazer o gol ali, então, e nenhum gol é igual, então... Exato, acho que não é só a proximidade com o nosso time regional, né, que entende a cultura local, mas mais do que tudo é a proximidade com os próprios clubes que a gente patrocina na cocriação, né? Ninguém entende melhor o torcedor e esses trejeitos do torcedor do que o próprio clube, né? Então, assim, eles são peça fundamental e a gente trabalha todo dia, o dia inteiro com eles,
Eu até brinco, eu falo que a gente como Brahma, né, não pode estar na camisa, então eu nunca vou ser o patrocinador master dos clubes. O pessoal tá acostumado aí com outras marcas de patrocinador master, mas eu brinco que independente de ser master ou não, a gente como Brahma quer ser o que vai dar mais trabalho. E os clubes acabam, já está começando a ter um pouco o caminho inverso do clube chegar e falar, poxa, eu estava pensando em alguma coisa assim. Sim, e eu acho que muito... Esse é um caminho que a gente já estava acostumado, acho que já rolava bastante, mas agora na pandemia, do mesmo jeito que a gente teve que ser criativo desse lado aqui, os clubes tiveram que ser criativos do lado deles também, né? Eles mais do que a gente ficar sem o futebol, a gente tem as nossas pautas, a gente cria conteúdo, etc. Mas o clube ficar sem o futebol é muito mais grave, né? Então eles tiveram vários desafios, né? Eu não vou querer elencar todos aqui. Ontem teve bate-papo com o Caetano e o Lenin, são as melhores pessoas para falar, mas assim, além deles terem perdido muita fonte de receita, o lado esportivo, técnico, etc., eles tiveram também um cuidado de saber trabalhar os patrocinadores, né? A sensibilidade de entender que os patrocinadores deles também saíram prejudicados nessa e eles tiveram não só a sensibilidade, como a competência de propor bastante coisa nova para a gente. Então, se a gente está fazendo bastante coisa diferente hoje em dia, ainda mais agora depois da pandemia, com certeza os clubes têm um papel fundamental nisso também. Muito bom. O Jorge já está aqui, Jorge? Você chegou? Sim, e com o meu copo do Glasgow Rangers para tomar uma Brahma na sequência, porque eu sou o mensageiro do Apocalipse para quem está assistindo ao painel, mas eu sou o mensageiro da alegria para quem vai tomar uma Brahma na sequência. Mensageiro da alegria, gostei. Mensageiro da alegria, Você tá querendo o Glasgow não é time patrocinado, pode tirar. Sai fora, que você não pode usar. Eu pensei que houvesse liberdade editorial, que nós pudéssemos colocar aqui, não pode? Não, o problema é se associar à marca, eles que têm que dizer, sei lá, né? Vai que a concorrência patrocina e é pior, né? Ô Jorge, significa que a gente está chegando ao fim já. Não acredito. Exato. Eu entro para encerrar, eu entro para fatiar a parada. Entendi, eu estava já querendo extrair mais ideia aqui, ver o que tava pegando, enfim, tudo bem, vai, eu vou aceitar a sua ingerência nesse negócio e vou deixar para você, ó, até o Rodolfo Mora mandou um abraço para a gente aqui. O Rodolfo já estava anotando tudo lá. O grande Jorge é pelo tamanho, né? Não pelo conteúdo, né? Vamos deixar isso bem claro, né? Bom, então significa que hoje aqui no Máquina Talks tivemos 2 novidades de Brahma para o mercado, é isso? Exatamente. E se o Jorge não interrompe aqui, daqui a pouco a gente já solta mais 5, então é melhor já parar. Então deixa eu sair, Eric! Deixa eu falar, Wagner Gianella, mentira! Não, ela tirou, eu quero saber, ela. Aqui é assim. Senhores, eu queria agradecer demais pelo papo, foi muito legal, muito bacana. Tirou o Jorge de novo, os caras estão pressionando aqui. Mas foi espetacular ver esse novo posicionamento. Tem em primeira mão aí as novidades. Bom, o Jorge adora dizer isso quando a gente está gravando os maquinistas, nosso podcast, mas ele fala, vai ter repeteco, tá? Na verdade, repeteco para trazer novas histórias para aqui para frente para o nosso público, hein? Sim, sem dúvida. E eu posso falar uma coisa para você? Eu estava aqui observando o bigode do Daniel, e imagina esse bigode com aquela espuminha da Brahma, clássica, e o sorriso do Zé pós tomar a Brahma. Sensacional, cara. É para fechar agora. Deixa os caras, a gente está aqui. Vamos ver se... Maravilhoso. E vai ter repeteco. Então tá bom, então melhor a gente faz presencial ainda. Show de bola. Sem problema nenhum. A pedido do Wagner Gianella, a gente vai deixando vocês, mas vamos mostrar mais uma vez o vídeo que vai rodar agora da comida dos estádios direto na sua casa. Valeu, Zé. Valeu, Daniel. Obrigado, gente. Valeu, Daniel. Um grande abraço. Grande abraço virtual. Abração. Tchau. Olha a coxinha, churrasquinho e pão de alho. A madame quer pão com bolinho? Bolinho de bacalhau tem também. Quem vai de sanduíche de pernil, desmancha na boca, é uma beleza.
Ó, o lanche de calabresa, espetinho de carne, queijo, frango e linguiça, salsichão que se amostra. Hoje tem punch e pizza, bora entrever no pão de bacana pro freguês aqui a preço de banana. Olha o pão com bife, mas é pra comer. X-coração, camisa 10. Vai um pastelzinho, vai. Chegou o homem do dendê, acarajé e abará, caruru e camarão. É quente, eita lasqueira. Se não quiser tem hot dog, como diz nos States. Uma pinça, feijão tropeiro, patrimônio histórico do futebol mineiro, não é isso? Ah, e a brama gelada do seu time não pode faltar. Comer um lanchinho e tomar uma breja na porta do estádio faz parte da alegria que é um dia de futebol. Oh, saudades! Mas enquanto a gente não volta pro estádio, você pode pedir delivery dessas comidas tudinho na sua casa. Bora de coxinha madame! Beba com moderação.